Então, até aqui está em uma boa. Então, agora, você vem no carro, tem que entrar numa garagem, num condomínio, tá? No estacionamento interno. E pode cruzar a calçada? Pode. Tá? Perpendicular. Quer dizer, eu posso entrar aqui e cruzar a calçada mais. A única coisa que eu tenho que me preocupar é com o pedestre. Se o pedestre está transitando lá sobre a calçada, você tem que respeitar o pedestre. Você tem que parar ali e esperar o pedestre passar. Na hora que o pedestre liberou, aí você entra devagar, tá? Entra devagar, cruzando a calçada. Lembrando que a calçada é do pedestre, não é do carro. Beleza? Tá? Aqui eu tenho uma situação que a gente tem que se preocupar. Aqui em Brasília dá muito isso, né? Que é a questão dos batedores. O que são batedores? São essas motos aqui, ó, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, do SAMU, né? Do SAMU a gente vê muito agora, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Bombeiro, tá? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão, o do Bombeiro está escoltando, certo? O carro do bombeiro está indo na frente, se tiver alguma coisa, ele manda desviar. Manda o carro do bombeiro procurar outra coisa. E ele fica ali e vai na frente do carro do bombeiro de novo. Se for da Marinha mesmo, eles escoltam o pessoal das relações exteriores, como embaixada e tudo. Então, quem tem preferência nesse trânsito são os batedores e os veículos de autoridades. Tá? Então, nesse caso aqui, ele para o trânsito, o outro para o trânsito, né, para a autoridade passar livremente. Ele não pode atrasar porque tem uma reunião com o presidente. Então, o batedor vai para impedir que ele se atrapalhe ali no trânsito. Fecha tudo, vai adiante, umas 30 motos, uma adiante da outra, e você, motorista, que não é a autoridade, tem que parar. Tá? Não parar é infração gravíssima, por preferência dos batedores, tá? E olha, se você quiser seguindo o conteúdo, está aqui, ó, tanto aqui na página 130 do Manual do Detran, quanto também na página 10 do nosso manual aí, tá? Eu estou seguindo essa sequência, que é a sequência do Código de Trânsito, tá? Então, observa bem também a questão do veículo de emergência, ambulância, principalmente, qual é o meu comportamento no trânsito em ambulância? Primeiro, veículo do Corpo Bombeiro, polícia, ambulância, fiscalização de trânsito, tem prioridade e gozam de livre circulação. Quer dizer, a prioridade é deles. Também, estacionamento, parada, quando em serviço de urgência devidamente identificados, observar as seguintes disposições. Primeiro, quando a sirene estiver ligada, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores devem deixar livre a passagem da esquerda, tá? Indo para a direita na via e parando se necessário. Então, tem um veículo de emergência atrás? Você já viu no retrovisor aqui que atrás tem um veículo de emergência? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Já procurar sinalizar e ir para a sua direita. O problema é deles, questão deles. Estão carregando pessoas, estão transportando pessoas feridas. Então, a gente tem que cooperar. Coisa que esses motoristas lá da esquerda não estão fazendo. Eles pararam na esquerda, tá? Você vê que eles estão embicados tudo para dentro, para o veículo passar. Não é fazer isso. Tá? Ali está tudo errado. Eles tinham que liberar aquela via para o carro de emergência passar. Não é retorno ali. Tá? Então, eles fizeram errado. Enquanto que os demais aqui, com dificuldade, está todo mundo tentando sair da frente. Mas o que está impedindo ele passar são os veículos da esquerda. Estão errados. Tá? Até o pedestre, ao ouvir o som da sirene,
ele tem que ficar paradinho esperando eles passar. Tá? Não pode atravessar na frente. Tá? Até a faixa de pedestre, a liberação deles é passar. Ah, professor, e se eu estiver no semáforo e eu escutar, eu posso avançar o sinal vermelho? Não. Não pode avançar o sinal vermelho. Porque você vai ser autuado de infração gravíssima por ter passado o sinal vermelho do artigo 208. Tá? Ah, professor, ele está aqui atrás de mim. O que eu faço? Avança a linha de retenção. Com o sinal vermelho, não. Você vai para cima da linha de retenção, virando e deixando livre a passagem dele. Mas nunca passe o sinal vermelho. Outra coisa também, certo? Você está aqui mais ou menos em segundo lugar, terceiro, e o corpo bombeiro, a sirene chegou ali atrás de você, você está na faixa da esquerda. Você está parado no semáforo, não tem o que fazer. Professor, eu posso subir o meio-fio aqui, ó, e abrir para ele passar? Se tiver um agente de trânsito, ele pode te autuar por ter subido na calçada. Não pode. Artigo 193 do Código de Trânsito. Ah, mas é uma boa ação que eu estou fazendo, saindo da frente para ele passar. Não. Se tiver um agente, você vai ser autuado. E é caríssimo. R$ 880,43. 40. É muito caro. Você vai ficar ali até o primeiro sair e aí você vai para a sua direita. É direita, não é esquerda. Tem muita gente que vai e sobe até o canteiro. Também não pode fazer isso. Subir canteiro, subir meio fio, ir para cima de calçada, que tiver do lado esquerdo. Não pode. O que está escrito aqui é direita para cá. Se não tem como sair, sinto muito. Pode socar aí a sua sirene aí de qualquer lugar aí, que não posso sair para a esquerda aqui nunca. Tá? Entendeu? Não é insensibilidade, é porque você pode levar uma multa. E sinto muito, não tem recurso para esse tipo de multa. Tá? Serviço de utilidade pública, CRKF, telefonia, transporte de valores, eles têm prioridade no serviço no local. Então eles vão subir calçada, eles vão subir canteiro, eles vão fazer um monte de coisa. Eles podem. Polícia pode. Olha, gente, uma vez aqui à noite, eu estava com táxi aqui ainda e estava engarrafado aqui à noite. Não sei, não lembro, acho que era um acidente que tinha aqui no cruzamento, desse cruzamento aqui, e estava engarrafado lá de cá. À noite, é um sábado à noite, e esse lado de cá estava livre. Então, tanto o bombeiro quanto o carro da polícia estava vindo tudo na contramão de direção do lado de lá. Eles podem, tá? Transitar na contramão, porque é veículo de serviço. Então, carro da polícia, carro do bombeiro, ambulância, pode transitar na contramão de direção. E o que você tem que fazer? Ir para a direita e deixar eles passarem livremente, certo? Então, eles vão estar prestando serviço. Então, não é. Eu acho que carro de operadora de celular, essas coisas, eles não podem fazer isso, tá? Eu acho. Né? No Código de Trânsito não diz especificamente sobre eles. Mas esse que eu acabei de falar, sim. Tá? Então, aqui eu tenho uma questão de ultrapassagem. Tá? Ou melhor, a gente vai começar as ultrapassagens aqui. O que eles não podem? O que eles não podem? O que eles não podem fazer? Eles podem tudo, a polícia. A polícia, o bombeiro, ambulância. O que a ambulância não pode é exceder limite de velocidade. O bombeiro pode, a polícia pode, mas a ambulância comum não pode exceder limite de velocidade, não pode infringir regra de trânsito. Tá?
porque a ambulância não está livre. Então, a ambulância particular tem que andar na velocidade da via, tá? E tem que obedecer regra de trânsito, tá? Então, eles vão ser autuados e só tira a autuação se ele na defesa aparecer com ocorrência de emergência. Aí tira, com ocorrência de emergência que estão transportando, aí tira. Mas se não, os únicos que tem, antigamente, até 2 anos atrás, até a ambulância do bombeiro tinha que entrar com recurso porque passou o sinal vermelho ou coisa parecida, até o bombeiro. Aí, 2 anos para cá, já não precisa mais. Bombeiro, mas se guincho, ambulância particular, toda a regra de trânsito se aplica a eles, até com limite de velocidade, tá? Então, nem o bombeiro excede limite de velocidade, só para você ter uma ideia. Eles são instruídos a obedecer as regras de trânsito, fazer tudo direitinho, a não ser em caso de cruzamentos, que é o que a gente vai ver no Código de Trânsito, que o Código de Trânsito libera esses veículos em cruzamentos, tá? Quem tem que se virar e cuidar é nós. Então, a ultrapassagem de qualquer veículo em movimento deve ser feito pela esquerda, sempre pela esquerda, tá? Então, ultrapassou é pela esquerda, pela direita, nem de moto você pode fazer isso. Embora os motociclistas que mais ultrapassa, se não deu certo pela esquerda, pela direita, vai pela esquerda. Toda ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda. Toda ultrapassagem vai ser feita pela esquerda. Está aqui, você está no meio, o ônibus está na sua frente. Esquerda. A ultrapassagem tem que ser pela esquerda. Ah, mas está livre aqui e esse motorista Kombi está ultrapassando, vai demorar. Eu posso ir por aqui? É ultrapassar pela direita. Eu estou fazendo uma força doida para lembrar que é direita. Ultrapassar pela direita. Tá? Então, os dois hemisférios têm que funcionar aqui. Certo? Mas pode? Não. Ah, eu estou com a moto, ninguém vai ver. Pá, por aqui? Não. Ah, é difícil, né? Que todo mundo faz, né? Como é que faz? Tem ninguém me olhando, não tem polícia olhando no retrovisor aqui, nada. É a questão de regra de trânsito, tá, gente? Porque quando você está na rodovia, você não ultrapassa pela direita, você ultrapassa pela esquerda, na rodovia. Porque a direita é o acostamento. Pode ultrapassar para o acostamento? Lógico que não, né? Infração gravíssima vezes 5. Pode ultrapassar, forçar a passagem no acostamento? Ou na via? Um carro 20 sentido contrário? Não. Gravíssima vezes 10. Forçou a passagem, o outro teve que ir para o acostamento? Gravíssima vezes 10. Se incidir com isso de novo, no mesmo ano, gravíssima vezes 20. Você já pagou uma vezes 10 e agora vai pagar uma vezes 20. Porque reincidiu. Nesse mesmo ano você cometeu uma e no registro do sistema já tem uma de gravíssima vezes 10. Você ultrapassou com o caminhão aqui, fez o carro ir para o acostamento, ou outro caminhão ir para o acostamento. Mas notaram lá, agora é gravíssima vezes 20. Você tem 3 vezes 6, 18 mil para pagar de multa, além da suspensão de dirigir, né? Que já deu 21 pontos, tá? Lasqueira, só em 2. 21. Ah, não, o fator multiplicador não é só 7, não, então é só 2, 14 pontos, só uma lapada só, tá? Mas a multa é bem alta. Então, agora, tem uma exceção no Código de Trânsito, que é o que está escrito aqui embaixo. Será permitida pela direita, aquela situação lá em cima, quando o veículo estiver na frente, indicar que vai
entrar à esquerda. Então, você está seguindo o ônibus à esquerda da via, na faixa da esquerda. Só que o motorista do ônibus ali resolveu entrar à esquerda e está sinalizando. Ele está sinalizando e diminuindo a velocidade. Nesse caso, não vindo o carro aqui, você pode sinalizar e ultrapassá-lo pela esquerda. É a única exceção no Código de Trânsito que a ultrapassagem pela esquerda é permitida. Isso aqui dentro da cidade, tá? Na rodovia não. Pela direita não? Entendeu, né? Entendeu? Então, é a única exceção no Código de Trânsito que você pode ultrapassar pela direita. Tá? É a única. Tá? E dentro da cidade, na rodovia nem pensar. E rodovia não se ultrapassa pela direita. Tá? Não se ultrapassa pela direita, só pela esquerda. Ainda bem que eu vou passar logo isso aí, porque eu erro muito quando falo assim. Então, agora, em ultrapassagem, tem que lembrar o seguinte, certo? Em certo momento do teste prático, certo momento lá, tem uma hora de intervalo. Então, em certo momento, o seu examinador de trás vai falar desse jeito assim: ultrapasse esse veículo. Então, é no ponto certo, na hora certa, ele vai falar. Tem alguns que não vão fazer isso, porque não houve essa possibilidade de você ser testado na ultrapassagem. Então, primeira coisa que você tem que fazer, se você tem intenção de ultrapassar um veículo, olhar retrovisor. Se um veículo atrás iniciou a manobra de ultrapassagem, o que é iniciar a manobra de ultrapassagem? Ligar a seta. Ele ligou a seta primeiro que você, para ultrapassar, mesmo que ele está atrás, a preferência é dele, não é sua. Por quê? Eu estou na frente. Mesmo você estando na frente, quem comunicou primeiro foi ele, não foi você. Porque a seta é uma comunicação. Então, você não ligou a seta, mas olhou no retrovisor, ele ligou, a preferência é dele. Então, ele vai te ultrapassar e ultrapassar o carro da frente. E você tem que deixar. Não é para entrar na frente dele, não. Regra de trânsito, regra de segurança. Porque tem muito motorista assim, que resolve do nada, sem sinalizar, ultrapassar e entra na tua frente. Então, muita atenção. Sempre ligue, ou melhor, observe o retrovisor antes de tomar qualquer decisão. Certo? Agora, quer ultrapassar? Liga a seta. Dê a preferência para quem já ligou e já comunicou. Tá? A mesma coisa acontece com o veículo que está à frente, à sua frente. Ele ligou a seta, você liga também. Você quer ultrapassar? Só que tem um detalhe, igual muitos motoristas fazem, né? Saiu, você sai junto. Perigoso isso. Não pode sair junto. Primeiro, você não tem a visibilidade que o outro tem. Segundo, que é proibido. Proibido. Tá? Fazer esse tipo de ultrapassagem. Ficar colado na traseira do outro. Por quê? Quando sai, se ele sair com o carro em sentido contrário, está lá você. Não tem como acelerar mais. Tá? Porque o carro está em sentido contrário. Pode bater de frente, o outro tem que ir para o afastamento por tua causa. Então a pista tem que estar livre para você ultrapassar. Então você só sinaliza e só vai depois que esse concluiu a ultrapassagem. Aí sim, você vai ver se tem as suas possibilidades, liga a seta e vai. Depois que ele concluiu, tá? Nada de ir atrás colado na traseira dele. Isso é muito perigoso, tá? Então, a ultrapassagem do veículo tem que ser feita dessa forma, porque isso é que vai ser exigido de você no dia do teste prático. Tá? Então, como é que é? Primeiro, o condutor está aí no teu manual, na página 11, tá? O condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deve indicar com antecedência a manobra pretendida. Como? Com certo. Acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por gesto convencional de braço. Então, ou
tem um erro aí. E é do Código de Trânsito. Não é ou opção. E ou. Tá errado. Porque se você, mesmo colocando o braço lá de fora, sair sem ligar a seta, vai ser multado pelo artigo 196. Ou 196. Vai ser multado porque você não ligou a seta. Tá? O que é o sinal de braço? Antigamente, sinal de braço, até 1930, 1940, ainda tinha muito carro desse jeito, não tinha seta de luz. Então, era a seta bananinha. O Fusca, em 1953, ele veio com seta bananinha porque usava lá na Europa. Então, aqui do lado, aqui você puxava, levantava um pauzinho aqui, ó, colorido, vermelho ou amarelo, tá? Informando que você vai virar à direita. E aí, utilizou-se o braço também para informar. Tá? Ainda usa até hoje. Você pode estender o braço para sinalizar também, desde que a sua seta também seja ligada. Senão você vai ser autuado por não ter ligado a seta. Tá? Então, o que é o sinal de braço? Um reforço à sinalização. Gravou isso? Então, posso, se eu estiver aqui parado aqui, estendendo a mão. Hoje eu não fiz isso, mas eu vi muita gente fazendo. Eu não boto a mão para fora, mas de jeito nenhum. Não é medo, não, é horror, pavor de um cara passar numa moto e arrancar meu braço fora. O motociclista está nem aí, tá? E depois que arrancou, ele nem olha para trás. Sai correndo em cima da moto dele. Então, é o seguinte, eu não boto o braço para fora e nem acho que é necessário. Se você achar que deve, no teste prático, e estender o braço lá de fora, não tem problema nenhum, mas liga a seta. Se você esquecer de ligar a seta, ele vai te reprovar. Ah, mas eu pus o braço lá de fora, mas você tem que ligar a seta. Mas não é isso no Código de Trânsito? Pode ser isso, mas é ou. Tá? Entendi não, professor. Faz o seguinte, liga a sua seta, tá? Então, você viu que não tem carro nenhum, ligou a seta para fazer ultrapassagem. Não tem carro nenhum, agora eu vou para cá. Vou fazer ultrapassagem no veículo. Tá? Então, eu vou aqui dirigindo. Tá? E lógico, quando eu acertar o carro aqui na alta faixa, a seta desliga. Então, para que você continue sinalizando que está fazendo a ultrapassagem, mantenha a seta ligada. E aí você vai fazer a ultrapassagem com a seta ligada. Até concluir. Tá? Afaste do usuário, certo? Que ultrapassa de tal forma que deixe livre a distância lateral. C. Retornar após a efetivação da manobra. Então você já deu uma distância. A faixa de origem, como é que você vai fazer? Você vai sinalizar o veículo, tá? Acionando a luz de indicador de direção do veículo, ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, depois que você der assim uma distância de mais ou menos uns 30, 40 metros, sinalizando, aí você vai para a faixa de origem. Gente, cuidado, porque isso aqui dá acidente. Tem gente que termina e tira um fino da frente do motorista. Você já ultrapassou ele e vai fechar ele ainda. Então você tem que ser cuidadoso. Só depois de 30, 40 metros, quando pelo retrovisor você vê, pelo retrovisor interno, você vê o farol direito, o farol do lado do motorista, direito na esquerda, né? Farol do lado do motorista, pelo retrovisor interno, aí sim, você já pode ir para a faixa de origem e continuar o seu trajeto. Tá? Você pode fazer desse jeito, sem medo nem dó.
Porque a partir da hora que você vê o retrovisor, você já está de 30 a 50 metros de distância. Tá? O trânsito, veículo sobre trilhos, tem prioridade no trânsito, tá, gente? O trem mesmo tem prioridade no trânsito. É 9 horas, né? 9 horas. Então, o trem tem prioridade. O trem, o bonde. Aqui não tem bonde, mas tem trem. Tá? E na maioria das cidades de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo tem bonde e tem trem. Tá? Então, a preferência é deles. Talvez você vai passar num lugar onde tem bonde que não tem barreira, mas tem o trilho do trem. Tá? Então você vai passar aqui numa interseção em nível sem barreira. Né? Então, tem que respeitar essas regras. Por que não tem a sinalização ali, professor? Porque esses desenhos aqui são muito antigos. Ainda da época de 1968, mais ou menos, quando o Brasil se tornou signatário do tratado, porque eram desenhos da Itália. Então você pode ver que a faixa do meio está branca, sentido único. Tá? Então não deveria ter placa virada para lá, então é da Itália. Lá no Simples tem uma pare, escute e a buzina. Tem pare, escute, pare e escute, sei lá. Pare, olhe e escute. Essa aqui, ó. Quer ver? Cadê? Essa daqui, ó. Tem lá. Do jeito que tá aqui. Quantas linhas você vai passar por cima? Uma. Cruz Santo André. E a placa de parada obrigatória. Você tem que parar antes. Mesmo que você não veja o trem, para, olha e escuta. Só para ter uma ideia, no primeiro apito ele está a 80 metros. E devagar. E no segundo apito ele está devagar a 40 metros. Se ele se segurar, se você ouvir o segundo apito, é porque está muito próximo e não inventa de atravessar, que ele vai te pegar. Tá? É muito rápido. É rápido para nós e para ele, mas o peso que ele está transportando é muito grande, muitas toneladas. Só para ter uma ideia, uma locomotiva pesa 160 toneladas, só a locomotiva, 160 mil quilos. Duas locomotivas, 320. E tem locomotiva no meio, e tem locomotiva atrás. E ainda tem aqueles vagões que cada vagão, eles não gostam que a gente chame isso de vagão não, mas para mim é vagão. 70 mil quilos cada vagão. Então é um negócio pesado. Isso não para. Lembra do acidente de lá? A menina, por que ela morreu, a senhora? Por que ela morreu? Dividida ao meio. Porque o motorista, gente, do ônibus que passou por um curso igual a vocês, não obedeceu as regras. Ficou com o ônibus parado justamente naquele local, em cima da linha do trem. Que ideia é essa do motorista de ser tão displicente, desatento e descuidado? Essa displicência dele, esse descuido dele, levou uma vida. Né? A vida é o bem mais precioso que a pessoa tem. Não deve ser levado como desatenção, porque não tenha atenção ao dirigir. Porque a vida dos outros depende da sua ação no trânsito. Tá? Então, o trânsito seguro depende de mim e depende de você. Tá? Eu falo assim porque a vida é muito preciosa. A sua, principalmente. Tá? Regras de conduta no trânsito. Tá? Tem muito assunto ainda. Tá? Lembra que eu falei aquela regra que o cara estiver na esquerda tem que dar passagem? Tá? Então aqui, ó, todo condutor ao perceber que o outro tem o propósito de ultrapassá-lo deve, se estiver circulando pela faixa da esquerda,
deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Então, chegou aqui mais rápido que você, sai da frente. Então, sinalize. Vá para a sua direita, deixando livre a passagem da esquerda. Então, que artigo que é? Artigo 30 do Código de Trânsito. Tá? Ainda no artigo 30, você tem aí, mesmo que é sentido único, tá? Os veículos têm que se intercalar, nunca dirigir muito próximo, para permitir que outros veículos, ao ultrapassar, intercalem a fila com segurança. Eu vejo muita crueldade de alguns caminhoneiros de andar muito colado um atrás do outro e, ao perceber alguém fazendo alguma coisa errada, não permitir que a pessoa entre e cause acidentes. Tá? E cause acidentes. Como assim causar acidente? Ele vai ter acidente? Não. Ele causa acidente da pessoa que está errada. O débil mental, ele já está errado. E às vezes com um carro cheio de criança dentro, e esposa e criança e tudo mais, e ele está ali fazendo ultrapassagem em local proibido, né? Igual aquela Brasília que saiu e pegou no Corolla, tá? Então ele não está nem aí, ele quer ultrapassar. Pode ter até um carrão bom, tá? Mas aí lá vem ele e o motorista cruel não deixa. E aí ele fica lá tentando imprensar e não consegue. E o outro, olha gente, por que caminhão não desvia? Gente, caminhão carregado, tá? Caminhão carregado não pode ir para o acostamento. Só se o acostamento for bem baixinho. A maioria dos acostamentos tem 10 centímetros. Esses 10 centímetros é suficiente para tombar o caminhão. Ainda mais em alta velocidade. Então ele não vai para o acostamento. Ele só vai segurar aqui e deixar o carro entrar. Tá? Então, não faça esse tipo de ultrapassagem. E também, se você vê, segura, deixa ele entrar. Para evitar mortes na tua frente. Tá? Então, a gente tem que dirigir pensando nessas possibilidades, não tentando se vingar do motorista errado. Porque tem a vingança? Tem gente que gosta de se vingar do motorista errado. Espertinho, eu vou te segurar, eu vou me vingar, você vai ver, tá? Não vou deixar você passar, tá? É um sentimento humano, tá? Mas que a gente tem que controlar isso daí para não matar ninguém. Que às vezes a gente tem culpa nos acidentes que acontecem por esse tipo de ação, tá? Então, toda ultrapassagem tem que haver distância entre os veículos para que haja intercalagem da ultrapassagem. Outra coisa, isso aqui é dentro de vias urbanas, tá? Aqui eu tenho um ônibus parado, embarcando e desembarcando passageiros. Então, você observa aí que o veículo está parado, mas é muito comum, quando o carro está desembarcando aqui, o passageiro descer e ficar parado aqui atrás, esperando, ou esperando tomar a decisão, que se dá tempo de atravessar ou não. Fica indeciso, bem aqui atrás. Também é um lugar perigoso, porque se o motorista não conseguir ultrapassar e ele não tomar cuidado, ele vai bater na traseira do ônibus e você estando lá, né, vai ficar sem as pernas, vai morrer. Tá? Então não é um bom lugar para ficar, mas muita gente fica. Eu acho que quase todo mundo, como eu, também já fiquei. Né? Outras pessoas, para piorar, eles descem do ônibus e vêm para cá. Teve uma época que os ônibus, a saída era pela frente, né? A saída era pela frente. Hoje não é mais. Por causa disso aí, que o passageiro descia do ônibus e atravessava na frente do ônibus. E depois chegava lá e queria atravessar na frente do carro. E não avaliava bem e era atropelado. Tá? Mas é aí que está o problema.
Tá? É o pedestre. A questão não é nem o ônibus parado, nem é você querendo ultrapassar o ônibus. A questão do pedestre é colocar em risco. E nessa situação aí, gente, olha bem o que ele está dizendo aqui. Tá? Ó, condutor que tem o propósito de ultrapassar veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deve, quem? Condutor. Reduzir a velocidade, dirigir com atenção redobrada ou, olha a condição, parar o veículo com vista à segurança do pedestre. Então a questão aqui é a segurança do pedestre. Quem que tem que preservar a segurança do pedestre? O condutor. É o condutor, é você. Imagina se numa situação dessa aí você atropela o pedestre. Porque o pedestre fica ali, ó. Será que eu vou? Não vou? E quando você pensa que ele não vai, ele atravessa e atropela. E agora? Você deveria ter parado, está escrito ali, ó. Ou parar o veículo com vista de segurança do pedestre. Meu Deus, eu não parei, eu atropelei. Agora eu tenho que socorrer. Eu tenho que chamar o SAMU. Aí ele está ferido. E aí o que acontece? Daqui uns meses ele arruma um advogado e vai pedir indenização por você ter atropelado. Seja na faixa de pedestre ou não, certo? O pedestre tem que ser protegido. Está aqui, ó, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, bicicleta, quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização ainda destinada. Então, ali não tinha sinalização nenhuma. Mas o que eu tenho que fazer? Dar preferência de passagem para o pedestre. Então, você quer ver o resultado disso aí? Então, indenização. Então, se você tinha um carro, vai perder o carro. Faixa contínua. Olha bem aqui. O artigo 32 do Código de Trânsito diz que não se pode ultrapassar veículos em via de duplo sentido de direção de pista única, em trechos em curvas, aclives, sem visibilidade suficiente, passagem de nível, pontes e viadutos, travessia de pedestre, exceto quando houver sinalização permitida. Então, faixa contínua dupla ou simples é proibido ultrapassar. Então, onde vai ter faixa contínua dupla? E olha, ultrapassar aqui é gravíssimo vezes 5. Se for nesses casos aqui, é gravíssimo vezes 10. Nesses casos aqui, ó, de dupla. Tá? Então, onde que vai ter isso? Vai ter gravíssimo vezes 5, né? Então, curvas, toda curva tem faixa contínua. Tem faixa contínua em aclives e declives, tanto de um lado quanto do outro. O que é um aclive? Uma subida acentuada. O que é um declive? Uma descida acentuada. Então, cheio de curva, tá? É faixa contínua dupla. Passagem de nível é onde tem cruzamento de via, nós vamos ver mais na frente. Pontes e viadutos, qual é a diferença, professor? Uma ponte, embaixo passa água, é rio, é ponte. Agora, viaduto é seco. Todo viaduto, embaixo é outro viaduto, ou passagem de linha férrea. Então, viaduto é seco. Ponte, passa rio. Entendeu? E travessia de pedestre, sempre vai ter faixa contínua dupla. Antes, durante e depois, se for pista de duplo sentido, ou antes e até, se for pista de sentido único. Tá? Em faixa de pedestre, não se ultrapassa. Em linha férrea, não se ultrapassa. Onde tem faixa contínua, não se ultrapassa. Tá? Sobre ponte, não se ultrapassa. Ponte, viaduto, não ultrapassa. Tá? Aqui eu tenho cruzamento, que é uma interseção. Lembrando que toda interseção é um cruzamento. Aqui, ó. Só que você vê que tem uma linha de retenção. Aqui também. Então, isso aqui não é uma via, é uma rodovia preferencial. A preferencial é essa. Tá? Essa aqui pode ser uma via que cruza. Tanto que
que tem aqui, ó, um tracejado permitindo o cruzamento quando não vem carro na rodovia. Tá? Então, o que você tem que fazer, professor? Certo? Aqui é diminuir a velocidade do cruzamento e não precisa parar porque você está na rodovia. Mas é proibido fazer ultrapassagem quando tem cruzamento. Tá? Isso muito motorista faz, não obedecendo a linha contínua. Tá? Outra coisa também que tem que chamar atenção é a questão da sinalização. Como eu falei para vocês, a sinalização de seta, ela tem que ser usada em todo tempo. Então, você vai tirar a habilitação e vai fazer o teste prático, isso tem que estar dentro da sua mente. Eu tenho que dar seta toda hora. Eu vou mudar de faixa, seta. Eu vou para outra faixa, seta. Eu vou fazer uma conversão à direita, seta. Eu vou fazer uma conversão à esquerda, seta. Eu vou ultrapassar, seta para sair, seta para voltar, seta. Tá? Em qualquer lugar que eu estiver, seta. Não esquece, tenha isso em mente, mesmo depois que você tirou a habilitação, certo? Continua sinalizando com a seta, comunicando aos outros as suas intenções, tá? Para evitar de levar uma multa, é infração grave. Lembra que eu cheguei a falar que nas infrações graves, a primeira é do cinto de segurança, artigo 197, tá? Não, desculpa, artigo 167 do Código de Trânsito e a 196 do Código de Trânsito, infração grave também, não ligar a seta, tá? Então, tem que lembrar disso sempre, tá? Em qualquer mudança que você fizer, até para parar, igual aqui na porta da escola, seta. Como eu falei, tem muita gente que liga o pisca-alerta. Não é para ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta é para situações de emergência, não vamos falar daqui a pouco de novo. Situações de emergência e imobilização do veículo. Estacionar ou parar o veículo e desembarcar alguém não é situação de emergência. E nem é imobilização do veículo. É somente a parada. Então, não é para ligar pisca-alerta, tá? Você só liga a seta, entra e continua com a seta ligada, parado. Desembarcou o seu amor, fecha a porta e vai embora. Acabou o problema. E liga a seta para sair também, tá? Então, tudo que você for fazer, sempre acompanhado por seta. Lembrando que se você errar ou esquecer de dar uma seta, está reprovado. Porque se é infração de trânsito, está reprovado. Tá? Tipo, ligar a seta ou ligar o pisca-alerta na faixa de pedestre. É uma infração de trânsito média, e você está reprovado porque ligou o pisca-alerta na faixa de pedestre. Não faça isso. Se quiser colocar o braço lá de fora, não tem problema. Mas também não precisa. Pisou no freio, já sinalizou que vai parar. Tá? Então, se quiser botar o braço lá de fora, pode colocar. Mas não ligue o pisca-alerta. Tá? Então, aqui eu tenho uma situação de saída de lote lindeiro. A tua casa é um lote lindeiro. Porque tem uma pista, uma via local na frente da sua casa. Então, nesse caso aqui, você tem que dar preferência tanto para os pedestres quanto para os condutores. A preferência deles. Depois todo mundo passou, é que você pode sair da sua casa. Tá? Então, preferência deles. Aqui eu tenho uma situação de rodovia. Toda vez que você estiver fazendo uma conversão à direita ou à esquerda, tem que parar o carro no acostamento. A esquerda não precisa. Desculpa, peraí. A direita não precisa. Na esquerda sim, porque tem carro transitando. Parar aqui no meio não pode. Mesmo que não venha carro atrás, não pode parar aqui. Tá?
se não vier carro nenhum, se você parar no meio da via, a infração do artigo 204 é grave, não parar no acostamento à direita para cruzar, para cruzar ou entrar, tá? Acho que tem alguma coisa errada aqui, porque ele está entrando na esquerda. Tem que ver se é o artigo 204 ou 205, tá? Não, depois eu vou dar uma olhada para você. Então, onde você tem que parar? É no acostamento. Para, sinaliza, deixa a seta ligada. E às vezes é necessário, porque você não pode confiar só nos retrovisores, tá? Porque existe o ponto cego do veículo. Então, você está olhando no retrovisor aqui, não confia no retrovisor. Às vezes é necessário você botar a cara mesmo lá fora. E aí você confirmou, agora você entra. Tem que confirmar. Por causa do ponto cego. Depois eu vou falar do ponto cego para vocês. Tá? Então, e sempre sinaliza. Aí o ônibus passou, o caminhão passou, a moto passou, todo mundo passou, agora sim, agora você vai fazer a conversão à esquerda. Você faz uma conversão. Tá? A conversão à direita. Uma coisa que tem que chamar a atenção para você é que na conversão à direita, nesse caso, você pode diminuir a velocidade para fazer a conversão. O que você não pode fazer se vier carro atrás, chegar aí para o acostamento e depois fazer a conversão. Transitar no acostamento é gravíssima vezes 3. Não pode transitar no acostamento. Acostamento, gente, foi feito para parar. Então, você está com algum problema no veículo, ou tem que fazer uma conversão à esquerda, aí você vai para o acostamento e para e sinaliza. Agora, você tem que virar à direita, fazer uma conversão à direita. Aí, nesse caso, você vem seguindo aqui, diminui a velocidade, mesmo que venha carro sentido contrário, você diminui a velocidade, o cara vem bem pertinho de você, mas tem que ficar atrás, senão ele bate. E aí você faz a conversão seguindo a linha de bordo e entra. Pode ser que ele passe por você buzinando, te xingando, enrolado, de tudo quanto é nome, mas ele vai embora. Porque ele não bateu. Tá? Ele só ficou nervoso de ter ficado atrás de você. Isso acontece muito no trânsito, o cara fica nervoso, ansioso, porque está com fome, está na hora do almoço, e você está com o pé na marmita dele. Né? Aí ele fica nervoso. É igual cachorro quando quer comer, gente. Ele não espera nem se botar comida na pratinha dele. Né? Ele fica doido, atropela. Tá? Então, você só lembra o seguinte: toda vez que tiver acostamento, não pode entrar no acostamento e depois sair. Entrou no acostamento, para o carro. Por quê? O acostamento é para parar. Tá? Se você seguir no acostamento e tiver uma fiscalização de longe, que hoje a fiscalização pode ficar até 6 km de distância que pega. Tá? Ele consegue focar lá na frente. Ele foca a velocidade e foca os erros que você faz no trânsito. Se você entrou e depois saiu, sem parar, e para confirmar que você parou, abre a porta e depois fecha. Aí depois segue de novo. Tá? Porque se tiver alguém te olhando de longe, principalmente de uma montanha para outra, pode ter certeza que vai ter alguém fiscalizando. Aqui em Brasília, no interior de Goiás, não tem não, tá? Aqui é tudo, tá? Muito ruim. Fiscalização, né? É por isso que é uma bom demais dirigir. Né? Esse tipo de via aqui você não vai encontrar aqui em Itaguatinga. O único lugar que tem esse tipo de via assim, 2 faixas para ir, 2 para voltar, antigamente era comercial. Agora só tem lá no Gama, em alguns pontos, e lá em Planaltina. Você vê esse tipo de via. Eu não sei nem como é que está em Planaltina, porque eu entrei lá e vi uma dessa aqui. Tá? Então, a parada no meio da via é permitida aqui. Por quê? Aqui você pode ultrapassar pela direita.
que o carro está parado, sinalizando para entrar à esquerda.